Muito bem, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa aula, né, de Teoria Geral do Direito Civil. Hoje, nós vamos estudar um tema que, para as pessoas que trabalham com o direito, e principalmente para quem advoga, é um tema muito caro, que nós chamamos, né, da representação. Nos negócios jurídicos, gente, é comum que o negócio ele seja feito, tá, por meio de representantes. E, aliás, às vezes eu brinco, quando algum aluno vem falar em nome de outro, eu pergunto se tem procuração, né, se ele tem poderes para tal, né, se ele está representando alguém, né, se ele pode representar. Então, embora a gente esteja brincando aqui, mas isso é muito sério. Para que eu possa dizer, do ponto de vista jurídico, que eu represento alguém, tá? A gente vai ver que esta representação, ou ela é determinada pela lei, tá? A lei determina que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, tá? Algumas pessoas precisam representar pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Mas a gente também pode convencionar isso. Como assim a gente pode convencionar? Quando alguém vai até o escritório, tá? O que a gente faz? Vai haver uma contratação de prestação de serviço? Sim, vai haver uma contratação. Então, essa contratação, ela se dá para que você represente o interesse do cliente ou dos clientes para uma determinada situação. E como é que se dá isso, né? O cliente, ele assina um contrato, então vocês estão percebendo que a gente está convencionando uma representação, e este cliente, ele acaba assinando também, né, aquilo que nós chamamos uma procuração. Então, é nesse sentido que nós falamos e que nós nos utilizamos muito do tema que a gente vai trabalhar aqui agora, tá, gente? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar um pouco do conteúdo, tá? Um pouco do conteúdo, tá? Se eu perguntar, alguém de vocês quer falar em nome da turma? Uma pergunta que eu estou fazendo. Alguém de vocês quer falar em nome da turma? Deixa eu ver se alguém está... Eu posso falar, professor, no nome da turma aí. Eu te pergunto, quais são os poderes que você tem para falar em nome da turma? Nenhum. Exatamente, tá? Então, observe, né, que você não tem poder, Max, legal, tá? E você também não tem poder convencional. Como assim poder legal? O que seria poder? O que é o poder legal? Alguém poderia aqui dizer um exemplo ou apontar um exemplo de poder legal? Os pais sobre os filhos. Os pais sobre os filhos, tá? Enquanto menores, tá? Os pais sobre filhos, quem mais? Tutores, curadores. Tutores, curadores, tá? Isso em relação às pessoas, né? O guardião também a gente pode dar como exemplo, né? O que detém a guarda, né? Agora eu pergunto para vocês, isso em relação às pessoas, tá? E em relação, vou dar um exemplo. Quem fala em nome do espólio? O inventariante? O inventariante, exatamente. Aonde é que está essa determinação? No próprio código que a gente vai ver agora, tá? Quem é que fala em nome do condomínio? Alguém de vocês reside num condomínio. Quem é que fala? Quem é que responde pelo condomínio? O síndico. Exatamente, o síndico. Não estão percebendo
que há algumas representações que elas são determinadas por lei, tá? Você é sócio de uma empresa, tá? Você é sócio de uma empresa. Quem é que representa essa empresa? Quem é que pode assinar documentos por essa empresa, né? Automaticamente eu já dei aqui a resposta, o sócio. Agora, como é que eu posso entrar com um processo ou acessar um processo te representando? Ou você, na condição de advogado, advogada, né? Como é que você vai representar o teu cliente? Procuração. Procuração. Mas a procuração, tá? A procuração, ela depende do quê? De um contrato de prestação de serviços, ou seja, a gente precisa, né, de um contrato, né, de prestação de serviço, e é muito importante na advocacia, o que valida aquela procuração que a gente tem é exatamente o contrato, né? Então, quando que né, o contrato, aliás, a procuração seria uma espécie de um adicional daquele contrato, né? Então, não basta a gente ter apenas a procuração, tá, gente? Eu só preciso um minutinho, que aqui está começando uma ventania meio maluca, tá? Eu só vou precisar me certificar que a janela aqui está fechada. Professor, uma pergunta. Que o vento não estava previsto na aula de hoje. Professor, Fala, Marcos. no caso, chega um cliente lá, eu sei que ele não vai me pagar, assim, eu vou fazer ali, sabendo que, tipo, tem um contrato de honorários e tem a procuração. Eu poderia fazer ele assinar a revogação junto, para, no caso, um futuro não pagamento, eu poderia revogar? Eu tenho algumas situações que a gente já assina isso no escritório. Em algumas situações. Então daria para fazer isso. A gente faz e daí o que, claro, depois a gente informa, o que a gente faz? Além de informar, a gente envia mensagem via WhatsApp, né, que a gente validou aquele documento que ele tinha assinado no escritório. Né, que ele passa a valer, né, e que ele precisa constituir um novo procurador, tá? Então, no dia a dia, gente, nós praticamente, quando a gente fala aqui da representação, nós estamos falando da nossa função, nós estamos falando da nossa atividade, tá? O que eu faço a cada dia, a cada momento, gente, é justamente fazer as situações que são cuidar de interesses dos nossos clientes. É isso que a gente faz a cada dia, né, no escritório, tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela, tá? Eu vou compartilhar a tela, tá, meus amigos? Então, caso tenha alguma oscilação de energia elétrica ou da internet, é porque, de fato, aqui parece que está caindo o mundo, mas tudo bem, tá, gente? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Lá no cartório ligou uma mulher na sexta-feira desesperada porque ela é sócia numa sociedade simples e ela descobriu que os outros sócios estavam propondo uma alteração contratual e ela tinha cedido uma procuração a um dos sócios, que dava plenos poderes de representá-la perante a sociedade, tanto para fazer alterações de contrato, enfim, né? Todo o poder sobre a sociedade representando ela.
E Sim. só que ela gostaria de sair da sociedade, gostaria de revogar a procuração. Porém, no corpo da procuração, citava que a procuração era irrevogável. O que se faz nesse caso? Uma procuração irrevogável, ele vai poder usar o nome dela para sempre? Vai poder fazer e acontecer com o nome dela e não tem o que fazer? Claro que tem que analisar os motivos pelos quais ela deu aquela procuração, né? Ela hoje, ela só tem um nome na empresa. Não, ela tem participação, no caso, né? Ela tem as cotas dela ali dispostas, porém, por algum motivo, que não é do meu conhecimento, ela cedeu uma procuração para um desses sócios para que ele pudesse representá-la perante a sociedade. Só que eles estavam usando de forma indevida, né? Mas exatamente, aquela procuração, o que eu aconselho? Revoga, por exemplo. Gente, por exemplo, se está fazendo... Foi informado, porque essa procuração foi firmada no Fischer, tá? E foi informado para ela que se constasse na procuração que a procuração é irrevogável, lá no Fischer eles não poderiam fazer nada por ela, porque não tem como revogar. A menos, eu acredito que ela entre com um processo judicial, né? Na tentativa, então, de rever os poderes e revogar essa procuração, mas somente de forma judicial. E daí, como a alteração do contrato social com a procuração está em curso, ela está meio que de mãos atadas. Mas é muito estranho você dar poderes, tá? E para que esta, de forma absoluta e contrária ao interesse dela. Por telefone eu até perguntei para ela, você tinha noção do que você estava assinando, né? Porque realmente a gente estava com a procuração lá no cartório, a gente leu a procuração e realmente ela é irrevogável e dá plenos poderes sobre toda a situação da empresa, deixando ela, querendo ou não, de mãos atadas, né? E aí, como ela gostaria de sair da sociedade e revogar a procuração, ela não pôde fazer pelo fato de que se estava na procuração de que ela era irrevogável. O que ela vai ter que fazer é exatamente buscar uma forma, e que eu falo é uma forma jurídica, né, de revogar essa procuração. Por isso tem que se ver em que contexto que ela passou esta procuração, com quais foram os motivos que levaram ela a assinar, né, porque é muito estranho isso, tá? Muito estranho. Provavelmente tem aí alguma negociação, ela não vendeu cotas, não passou nada disso. Daí já foge um pouco do nosso conhecimento, né? Porque a gente só sabe a versão dela, né? A gente não tem como saber além disso, a gente não conseguiu ouvir a parte do outro sócio, enfim. Mas a gente entrou nessa questão pelo fato de que estava nas nossas mãos a alteração do contrato social, né? E ela ligou para nós perguntando se já tinha sido feito, que ela queria impugnar, porque ela queria revogar a procuração, só que com a procuração invalidade, nós não temos como fazer esse tipo de procedimento, né? Sim. Ela realmente ela precisa revogar esta procuração, tá? E a revogação, se ela não consegue por meio do foro extrajudicial, ela vai ter que fazer pelo foro, no caso judicial. Né? Claro, depende do conteúdo, o que ela colocou, dos objetivos, talvez fez e se arrependeu, né? Porque é o que acontece que algumas pessoas fazem negócio e depois se arrependem, né, do negócio que fizeram, então a gente não sabe o contexto, e eu vou dizer para vocês, tem pessoas que o dia a dia da advocacia, ele é muito assim, de você só cuida das coisas dos outros, né, você cuida muito disso, de problemas, de negócios, de bens, né, das outras pessoas, né? Então, a representação que a gente exerce é uma representação convencional, que a gente vai ver agora,
né, mediante contrato, né, mediante procuração, tá? É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Qual é o cuidado que você precisa ter? Né, você fazer bem esta representação, tá, gente? Agora, você dar procuração com plenos poderes, de forma irrevogável, eu acredito que esta pessoa tenha se arrependido de algo que fez, né? Ela tenha se arrependido, e daí às vezes é tarde, tá, gente? Então, vamos aqui, não sei se tem perguntas, tá? Não tendo perguntas, a gente vai. Esta questão da procuração irrevogável, tá? Eu tenho, digamos, as minhas dúvidas, Lucas, tá? Mas dar uma procuração irrevogável não deveria ser um negócio jurídico impossível, tá? Essa questão da procuração, tá? Da procuração, eu entendo que procuração, tá? A procuração, como é que você não, se você vai, tá escrito lá que ela é irrevogável, tá? Depende da situação que está envolvida, né? É procuração para que fins, tá, gente? Então, por isso que, neste caso, a gente precisaria ver quais são os poderes, tá? Porque você não pode, eu passar uma procuração, um poder para alguém, tá? A não ser que seja para uma situação específica e definitiva, tá? Vou dar um exemplo. Eu vendi este apartamento que eu resido aqui, tá? Eu passo uma procuração para que o comprador, eu posso passar uma procuração para que o comprador, ele me, um exemplo, ele passe para o próprio nome dele. Tá? Olha, quando tiver cláusula de advogado mandato, pagará. Exatamente, por isso que eu falei, Jorge, aqui tem que ver qual é o negócio, qual é a situação que eu não sei, ali, né, no exemplo da Camila, do que está envolvido. Provavelmente, a pessoa, ela se arrependeu, porque é muito comum as pessoas virem até o escritório, estarem arrependidas, e daí eu digo, olha, a gente não tem o que fazer aqui, a não ser daí vamos discutir o contrato. Qual é o contrato? A nulidade do contrato, que é algumas situações que a gente faz, tá? E que daí tu acaba anulando o negócio e que, como consequência, você anula a procuração. Mas a questão das perdas e danos tem que ver, por exemplo, se a pessoa está fazendo algo que não estava previsto, não estava combinado, mas se deu com poderes absolutos e irrevogáveis, tá? É uma situação que precisa ser analisada, tá? E bastante analisada ali, né, no caso específico, né? Aqui, gente, muitas situações, então a gente aqui já estamos discutindo, vamos aprofundando, né? Em muitas situações, em muitos negócios, você faz ou são feitos por intermédio de outro. E quando se trata da advocacia, gente, quando se trata, né, do exercício, né, principalmente do trabalho do advogado, você faz a maior parte das situações em nome dos seus clientes, tá? Então, isso, gente, não acontece. O pessoal que faz nas imobiliárias fazem muito isso também, tá? Então, os direitos podem ser adquiridos por ato do próprio interessado, então sou eu que estou assinando, ou alguém que assina por mim, tá? E daí, por isso que precisa isso estar muito claro para que eu saiba que tipo de representação ou até onde vai esta representação, tá, gente? Então, este é o cuidado que a gente precisa ter, tá? Em muitas situações, quem pratica o ato dos negócios jurídicos é o representante, tá? Então, o representado é a pessoa em nome de quem o representante atua, tá, gente?
Então, por isso que a representação, de um modo geral, ela significa o quê? Atuar juridicamente em nome de outro, né? Então, quando eu estou lá trabalhando num processo, quando eu estou fazendo um contrato, quando eu estou fechando uma negociação, eu estou atuando em nome de terceiro, em nome de outro, em nome de um cliente, tá? Agora, a ter legitimação para agir por conta de outrem, né? Quer dizer, o que te dá legitimação, gente? A legitimação na condição de advogado é o contrato de prestação de serviços, é a procuração, tá? Então, a legitimação que me dá é isto, tá? Por que as pessoas... você vai num ente público, você apresenta a procuração, você vai negociar uma outra empresa, em nome dessa empresa que você representa, você envia a procuração, tá? Eu estou mostrando o que eu tenho legitimação para tal, tá? E é por isso que nós falamos e damos como exemplo, anteriormente, que a representação nasce da lei, tá? Da lei quem? Vou dar um exemplo, né? Os exemplos que nós trabalhamos aqui. Os filhos menores de 18 anos, tá? Até os 16 anos, tá? O pai, a mãe, efetivamente representam, tá? Mas um tio não pode, um irmão não pode, exceto se ausentes, o pai e a mãe, se ausentes o pai e a mãe, o que vai acontecer? Tá? Daí nós vamos falar em tutela, tá? A tutela, se estiver ausente o pai e a mãe. Se o pai e a mãe, eles estiverem vivos, tá? E eles, por um motivo ou outro, não puderem cuidar e atender aos interesses, no caso dos menores, nós vamos falar de guarda, tá, gente? Então, isso é bem importante, vamos colocar aqui no nosso quadro, que a gente costuma fazer aqui, essas definições, tá? Da nossa aula, aqui, tá? Da nossa aula. Vamos colocando aqui. Muito bem. Deixa eu vamos aqui para a nova página. Tá. Então, nós estamos falando de representação legal, tá? Representação legal, tá? Nós falamos dos pais em a representação legal. Nós falamos dos pais em relação aos filhos, né? Dos pais em dos filhos menores, tá? E daí aqui a gente vai ter o Instituto da Representação e da Assistência, tá? Isso está claro para vocês? A representação dos filhos até 16 anos, tá? E da assistência de 16 até 18, tá? Por exemplo, quando é que a gente vai dos tutores, tá? Dos tutores, tá? Dos tutores. Quando é que a gente tem tutor, tá? É quando não há poder familiar, tá? Alguém saberia me explicar o que é poder familiar? O que é poder familiar? Alguém poderia me explicar? Ninguém quer falar mais?
Não se refere aos filhos menores também, que os pais que É representam um eles, exercício, menor de exatamente, 18? né? Exatamente. Então, nós vamos falar de tutela, quando não há poder familiar, tá? Do contrário, quando há poder familiar, nós vamos falar o guardião, tá? O guardião é, opa, quando há poder, né, familiar. Um exemplo. A mãe faleceu, o pai faleceu, tá? Ou os pais estão vivos, e quem cuida, né, deste menor é um tio, ou é uma tia, ou é o avô, tá? Então, nós vamos falar de guardião quando há poder familiar, a tutela quando não há mais poder familiar. Um exemplo, os pais faleceram, né? Então, é costume as pessoas virem. Vou dar um exemplo de bem pouco tempo que alguém esteve lá no escritório. Eu quero entrar com uma ação de guarda, tá? Eu disse assim, como assim uma ação de guarda? A mãe, no caso, faleceu, que era minha irmã, tá? Aliás, que era minha mãe, tá? Ela faleceu e deixou dois filhos menores, né? Daí eu disse, não é ação de guarda. Nós vamos nós vamos ingressar com uma ação de tutela, tá? Então, é tutela quando não há poder familiar. Tá claro isso para vocês, gente? Professor, o senhor poderia repetir só o primeiro ali da representação legal dos menores de 16 ali? É dos pais quando é em relação aos filhos, eu acho, não dos filhos, né? Que é aos filhos menores. Um exemplo, eu já perdi o poder familiar sobre o meu filho. Por que que eu não tenho mais poder familiar? Ele já é de maior? Exatamente. Então, eu não represento legalmente mais o meu filho. Ele responde pelos atos da vida civil, tá? Uhum. Então, eu não represento mais ele, tá? E eu não assisto mais ele, tá? Não assisto mais ele. Agora, vou dar um exemplo. Eu tenho um outro filho de 14 anos, tenho um outro filho de 17 anos, tá? O filho de 14, eu vou representar. O filho de 17 anos, eu vou assistir. Ele assina, mas para ter validade, né, ao que ele faz, ele precisa da minha assistência. Né? Ou No da caso da assistência da mãe. assistência, seria dos 16 até completar os 18 daí. Exatamente. E quem é menor, daí seria a Porque representação mesmo. aqui nós estamos, a assistência, ela é o instituto aplicado, tá, vamos colocar aqui, ao menor púbere, tá? Deixa eu botar aqui uma outra divisão para ficar ao menor púbere. E a representação ao menor em tá? Menor em tudo. Que aqui é igual, né? Igual a menor de 16 anos. Vocês entenderam que isso aqui é menor, né? Tá? E aqui que a gente está usando a matemática aqui. Igual maior, tá? De 16 anos, tá? Maior e menor de 18. Ficou claro para vocês? Sim, professor, obrigada.
Sim, tirando o fato que o senhor só inverteu os símbolos da matemática de maior e menor, tá entendido. Eu inverti? Sim. Ok, me ajudem então, por favor. O Tá. maior de 18 tá ok. Tá, esse aqui maior e esse Esse aqui. aqui seria maior que... Olha eu apontando pra tela como se o senhor estivesse me enxergando, ô retardada. Tá bem. Maior de 16 e menor de 16, maior de 18 tá ok. E ao menor impúber igual ao maior de 16 anos. Deixa eu ver, peraí, acho que eu fiz. Eu tô dizendo, eu tô fazendo confusão, professor. Deixa eu não dar bola, tô... Menor impúber é igual ao menor de 16 anos. Aqui o senhor inverteu o símbolo. O senhor botou igual ao maior de 16 anos. Tá. Este aqui é o menor impúbere. O menor impúber é igual ou menor. Então o símbolo do menor o senhor bota pra esquerda. Ah, tá. Obrigado, viu, gente? Como que às vezes a gente quer usar os símbolos matemáticos e não lembra mais, né? A Não, isso é feito memória. de ter filho no terceiro ano e ter que estar estudando matemática com as crianças em casa. A gente já vem para a área das humanas, que é para fugir da matemática, mas ela persegue, não adianta. A gente não vai se livrar, Camila. Não adianta. Camila e quem era que estava falando? A Emeline? Pra variar, eu, né, senhor, me metendo na Tá. aula. Eu vou dizer para vocês o seguinte: a matemática, ela é muito amiga do advogado. Se você não fizer cálculos matemáticos, tá, gente? É o tempo todo. O dia, dificilmente você passa um dia sem fazer cálculos, tá, gente? Isso é muito bom, tá, gente? Principalmente quando você vai calcular percentuais. Vou dar um exemplo. Como é que você vai explicar para uma família quanto é que ela vai gastar para fazer um inventário? Né? Ah, vamos fazer um divórcio. Quanto é que vai gastar? Gente, cálculos matemáticos, tá? Mas muito bom. Então, deixa eu só relembrar aqui os símbolos para eu não esquecer mais, né? Porque até ficou gravado aqui que o professor. Então, tá. O menor é o esquerdo, o braço esquerdo virado, né? Então, este aqui tá errado. Professor, para lembrar, assim, ó, o menor ele vira um 4 e o maior ele vira um 7. Se botar um tracinho ali embaixo, assim. Verdade, Jorge. Então aqui é maior de 16 e menor de 18. Aqui também o senhor inverteu. Olha, eu com os dedos na tela, como se o senhor estivesse me enxergando. Ô, bicho triste. Tá. É aqui no maior de 16 o senhor inverte o símbolo e menor de 18 o senhor troca também. Então, fiz tudo errado. Aqui daí eu tenho que Não, o senhor só inverter. confundiu os símbolos, mas a gente entendeu. Tá. Então, Aí o senhor aqui, vira. este aqui tá Direita. certo. Esse tá certo. Este aqui que tá Esse aí errado. agora o senhor vira pra direita. Ah, tá. Muito obrigado. Aí agora maior de 16 e agora o menor de 18 o senhor vira pra esquerda também. Ok. Ah, e eu achei que sabia esses símbolos, que pouca vergonha. Agora sim, agora tá ok. Ok, tá. Pessoal, além dessa situação, né, dos pais, ok, tutores, tem mais alguém em relação à pessoa física? Vou dar um exemplo. Tem alguém que é maior de idade, tá? Mas ele não consegue responder pelos atos da vida civil. O que essa pessoa ela precisa? Daí não seria o tutor, professor? Não, curador. Curador. Tá? Então, o maior aqui, daí até vamos colocar aqui, ó, para os maiores de... Opa, não, vamos usar o símbolo, né? Para os, vamos ver agora, Direita. maiores, Isso. certo? Ok. De 18 anos. Gente, isso que é bacana da gente ser professor, como a gente aprende com os alunos, né? Se eu não tivesse aqui, não estava tendo essa oportunidade de relembrar os símbolos, né? Tá? Então, o curador, tá, gente? Então, nós temos essas pessoas, né, gente? Tem mais alguém em relação às pessoas?
tá? Que eu lembro de cabeça, não. Se alguém puder me ajudar, deixa eu ver se alguém escreveu aqui alguma coisa. Tá, o Arnold tinha colocado o curador. Desculpa que a gente não viu aqui, tá? Que a gente não viu. Deixa eu ver se algum colega escreveu mais alguma coisa, tá? Que eu não tinha visto aqui a tua mensagem. Perfeito. Tá, isso em relação. Daí a gente tem aquelas outras representações legais, gente. Condomínio, que a lei diz quem vai representar, tá, gente? É a lei que diz, tá? O condomínio, quem é? O síndico, tá? No caso do espólio, tá? Eu achei bacana que hoje, daí então, eu fazendo uma defesa de execução fiscal, uma análise ali, daí eu vi de uma manifestação de um município, né? E daí, que o herdeiro não tinha, né, legitimidade. Daí eu fui lá no Código Tributário, busquei um artigo, né, o 131, para mostrar que ele tinha legitimidade. Então, são algumas situações que, quando que é a questão tributária, tá? O herdeiro, ele responde, né? O sucessor, ele responde. Ele é responsável pelo pagamento. Então, se ele é responsável pelo pagamento, ele tem legitimidade para estar em juízo, tá? Então, são algumas situações que, às vezes, deixa até eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Código Tributário Nacional. Tá? Lembrei da aula aqui de hoje, quando eu estava fazendo isto. Artigo, Ctrl 131, tá? Olha aqui, ó. São pessoalmente responsáveis, tá? O sucessor a qualquer título ou congemeiro pelos tributos devidos, né, pelo de cujos até a data da partilha. Então, porque o município disse que um herdeiro ele não tinha legitimidade para fazer a defesa, né, do seu quinhão. Ele só poderia se ele fosse né, se ele fosse né, se ele fosse, no caso, inventariante, né? Mas observe, até a data da abertura, né? O espólio pelos tributos devidos pelo decustos até a data da abertura da sucessão. Então, observem, né, que a gente tem aqui uma série de situações, porque não houve ainda a partilha, tá? Se não houve a partilha, né, o sucessor, ele tem legitimidade, sim, para estar em juízo, até porque não houve a abertura do processo de inventário, tá? Então, são algumas loucuras que a gente, no dia a dia, e algumas teses que a gente vai construindo. Mas aqui o espólio, de um modo em geral, é quem? O inventariante. O inventariante, tá? Então, são alguns exemplos que a gente tem aqui de representação legal, tá? Nós, aqui, né, o representante nasce da lei, então, todos aqueles exemplos que nós damos, eles estão vinculados aqui ao artigo 115, tá, gente? Então, aqui, ó, pais, tutores, curadores, síndicos, administradores, inventariantes, sindicatos. Aliás, eu fiz a defesa também de uma outra execução fiscal, que um sindicato ele tinha atuado em favor de uma categoria, e eu, assim, há um tempo atrás, tinha ouvido uma notícia, né, que um sindicato, ele tinha feito, até era o SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores Particulares, ele tinha feito um processo contra o CREF, não sei se é o CREF, que é o Conselho, né, Federal de Educação Física. Olha, isso foi em 2012, para vocês terem uma ideia. Agora apareceu uma situação de execução fiscal,
E eu lembrei daquela notícia, eu lembrava, eu tinha em mente, quando a pessoa me apresentou, eu comecei, né, me contratou para fazer a defesa, eu fui conferir a notícia e fui buscar informações sobre o processo. Gente, eu fiz a defesa, e aquela defesa de execução fiscal, justamente com base, tá, num processo que já transitou em julgado, que foi a parte, ela tinha sido representada pelo sindicato, né? Então, o sindicato, ele pode substituir, né? Ele pode representar os seus sindicalizados também, tá? Então, eu lembro assim que eu fiquei muito feliz que foi a alternativa que eu encontrei. Então, uma das coisas que às vezes a gente ler, acompanhar notícias, manifestações que eu falo aqui no sentido jurídico, né, em relação a situações que estão em andamento, é muito importante no dia a dia. Vocês não imaginem o quanto que nós precisamos estar atento às informações que estão acontecendo no dia a dia. Eu lembro ali que ano passado eu estava indo, inclusive, para a faculdade, quando que eu vi a notícia que o Estado ele estava dando um perdão de dívidas, 90% dos juros e multas, tá? Quando chegou ali em São Leopoldo, na sinaleira, eu liguei para um cliente e disse o seguinte para ele: olha, agora é o momento da gente fazer a negociação com o Estado, né? 90% dos juros e das multas nunca mais vai aparecer. Pode aparecer, mas não sei daqui quanto tempo. Então, são estas situações, nós que atuamos representando aqui de forma convencional os nossos clientes, tá, gente? Nós precisamos acompanhar as notícias, né, que são vinculadas, que acabam nessas notícias sendo de interesse de quem a gente representa, né, dos nossos representados, tá? Então, aqui, gente, os poderes de representação, como nós já reforçamos, eles são conferidos pela lei ou pelo interessado, tá? É a representação legal, é exercida sempre no interesse do representado, é a lei que determina a forma como isso é feito, instituída em razão da necessidade, né? Então, olha aqui, pessoas incapazes, como é que eles estariam em juízo, né? Ou fazendo negócios? Então, por isso que eles, os pais, tutores, e daí se a pessoa é absolutamente incapaz ou não pode responder para os atos da vida civil, né, pelos curadores também, tá? É que supre a falta de capacidade. Então, na realidade, a representação legal, a empresa, vou dar um exemplo, como é que a empresa, ela precisa de alguém que represente, que é o administrador, tá? E aqui, gente, a representação legal, né, normalmente, olhem aqui, né, quem são as pessoas que atuam, né? O procurador pode ser um filho de um pai que não pode ir a banco, que não pode fazer determinadas situações, ou que eu não consigo assinar um determinado documento num determinado dia, nomeio um procurador para que responda. Então, pode ser uma outra pessoa, pode ser um familiar, pode ser um terceiro, tá? Pode ser o corretor, né? O corretor de imóveis é alguém que normalmente trabalha muito com representação convencional, ele vai fazer todo o negócio, ele vai vender o teu imóvel, porque ele é teu representante naquela situação, você convencionou esta representação. Da mesma forma, o advogado, né? Para eu atuar em defesa de alguém, somente se eu tenho contrato, tá? E procuração. A procuração, eu vou dizer, como eu afirmei anteriormente, ela é uma consequência, tá? Ela é uma consequência do contrato. Se não tem
se não tem contrato, não tem procuração, tá, gente? Porque a procuração ela tem que ser uma consequência de uma contratação de prestação de serviços, tá? E que está lá expresso que a parte vai assinar, né, uma procuração. A representação convencional aqui, gente, permite um terceiro atuar na defesa ou na administração dos interesses do representado, tá? Então, essa modalidade de representação se caracteriza pela outorga de procuração, que é um instrumento do mandato, tá, gente? E que vocês vão estudar ainda esta situação em direito dos contratos, se eu não me engano, tá? Deixa eu só achar aqui o código. Eu acho que eu não tenho aqui o Código Civil aberto. Tá? Então, aqui, gente, tá? Nós temos todas as disposições, né, sobre o mandato, tá? Então, aqui, que ele somente vai ser operado, né, este mandato, é quando que alguém, tá? Ele recebe poderes, de que forma, tá? Por assinatura, tá, gente? Então, aqui, principalmente, se aplica a nossa atividade? Também se aplica a nossa atividade. Aonde é que está a disposição também para, principalmente, os serviços judiciais? Aqui no CPC. No CPC, qual é o artigo? Alguém lembra de cabeça o artigo? Artigo 105, tá, gente? No artigo 105, opa, eu botei o 103, mas é o 105, tá? Então, a parte será representada em juízo por advogado. Isso é uma coisa muito boa, tá, gente? Não é por acaso que vocês todos estão estudando direito para se tornarem advogados regularmente inscritos. O que que significa isso? É alguém que está inscrito, né, na OAB, fez a prova, tá? Então, todas aquelas situações, tá? Olha aqui, ó. Não será admitido postular em juízo sem procuração, sem um mandato, tá, gente? Você pode fazer em algumas situações, eu, inclusive, já fiz, tá, gente? Foi para pedir o agravamento de uma medida protetiva, tá? E eu até informei o juízo que a parte ela não estava na cidade, ela não poderia retornar, porque havia necessidade do agravamento da medida protetiva para ela retornar. E na época era processo físico, então, por isso, eu fiz, e que daí eu pedi o prazo, exatamente, o prazo para fazer a juntada da procuração, que posteriormente eu fiz a juntada, né, da procuração. E daí aqui, gente, o 105, tá? Que ele nos dá, né, a procuração geral para o foro, outorgada por um instrumento público ou particular, tá? Então, a procuração, ela pode ser por instrumento público? Pode, gente, mas quando é que você precisa de procuração por instrumento público? Em que situações? Para venda e compra? Isso sim, para essa questão de negócios, né, tá, gente? Sempre por instrumento público, tá? Que Se for envolve. representar o pai, uma mãe, idoso, precisa ser uma procuração por instrumento público? Para atividades bancárias, tá? Para atividades bancárias, precisa de instrumento público, tá? Mas, quando for para Receita Federal,
precisa autenticar da assinatura ou ter documento original, tá? A Receita Federal tem esse tipo de exigência, tá? Quando, por exemplo, a parte, tá? Quando a parte, vou dar um exemplo. Eu quero contratar alguém de vocês para ser o meu advogado, tá? Ou a minha advogada. E eu não sei assinar. Eu não assino. Eu preciso. Lembra a assinatura a jogo? Tá? Como é que a gente faz quando que alguém, você precisa pegar uma procuração e a pessoa não sabe, ela não assina. Se não sabe é porque não, né, não aprendeu. Como é que você faz? Vou ver se alguém aqui escreveu alguma coisa. Testemunhas. Quando a pessoa, Cassiel, é analfabeta. É quando a pessoa é analfabeta. Como é que eu faço? Vai no cartório e eles vão fazer por escritura pública, de vez de fazer É por somente autoridade. procuração pública, tá, gente? Isso, por isso. Procuração pública quando a pessoa ela é analfabeta, tá? Mas aqui, ó, tem uma situação que é bem importante. Olha aqui. Você, com a procuração geral, tá? Você pode praticar todos os atos do processo. E daí aqui tem um exceto, tá? Aqui tem um exceto. Para que você tenha poderes para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência, deve conter uma cláusula específica na procuração, tá, gente? Então, a procuração, de um modo em geral, tá? Ela precisa ter esses o poder geral, tá? E também o poder específico, tá? Você pode determinar, mas para você receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência, deve constar, né, isso na procuração que o cliente assina, tá? Então, isso é bem importante, essa questão dos poderes do artigo 105, principalmente para a gente na condição de advogado, tá? E daí, então, por isso que as nossas situações, a advocacia, ela está mais restrita aqui. Daí aqui tem as outras informações, né, o que deve conter na procuração, tá, gente? São informações mais específicas para a nossa atividade. O nome do advogado, o número da inscrição na ordem, o endereço completo. O endereço não é o teu endereço de casa, é o endereço profissional e que você informa, né, o endereço profissional, tá, gente? E aqui, ó, voltando para o Código Civil, aqui daí, gente, nós temos o quê? Os poderes, tá, que podem ser dados não somente a advogado, e a boa parte dos mandatos, tá, gente, eles são passados para outras pessoas, né? Então, a procuração é um instrumento do mandato, tá? Ele é um instrumento, tá? E aqui, por isso que tá, ó, todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha assinatura do outorgante, né? Então, por que você... eu preciso fazer aqui uma cópia da tua CNH, ou da tua identidade, ou de um outro documento que você tem, justamente para ver se aquela assinatura que está na procuração, ela se confirma, ou seja, eu, além de ter a tua assinatura, eu tenho cópia do documento que valida aquela assinatura que você tem, tá, gente? Então, outra questão também, aqui, gente, ó, mesmo que eu tenha poderes, né, de alguns clientes para fazer determinadas situações,
eu vou dizer para vocês o seguinte, este poder, tá? Eu posso dar quitação, eu posso, né, fazer um acordo, mas a gente sempre tem o quê? A anuência, né, do cliente. O que é anuência? Ele precisa passar por escrito, porque eu estou cuidando de um interesse do representado. Então, se você não quer se incomodar com o cliente, tá? E a gente tem isso assim, muito claro. O cliente é ele que assina, tá? Então, por exemplo, se eu estou numa audiência, eu peço para que, olha, o cliente informa, né, que ele está, aceita a proposta de acordo. Daí o juiz pergunta para ele afirmou na frente do juízo. Quer dizer, ele não afirmou para mim, ele confirmou para o juízo que ele aceita aquele acordo. Se isso é feito via escritório e no ambiente do escritório, ele assina, ele faz uma declaração de punho, ou ele encaminha via WhatsApp, tá? São formas que tu fica tranquilo, mesmo você tendo poderes, né? Que o cliente ele te deu poder, é importante que você tenha isso por escrito, que daí você dorme tranquilo, tá, gente? Então, essa questão da procuração, você tem responsabilidade, como que alguém de vocês já colocou aqui, né, que o procurador, ele responde, né, se ele revoga uma procuração, é diferente, o cliente, ele pode revogar a procuração que ele nos dá? Pode, gente. Tá aqui também no CPC, se eu não me engano, é o artigo, não sei se é 112 ou 113. Tá aqui, ó. Tá? Ou 111, tá? Olha aqui, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá. Então, o próprio, tá, gente? CPC permite, né? Então, o cliente, ele pode, tá? Ele pode, tá? Revogar os poderes, tá? Eu, por exemplo, esta semana, eu renunciei, essa semana não, semana passada, e comuniquei uma cliente aí, eu renunciei. É um negócio que envolve uma negociação com o banco, de uma empresa, etc., né? Eu não recebo honorários, eu não, daí vou fazer a negociação com o banco, não tem valor, não tem nenhuma resposta, daí então tu não vai, tu não recebe, tu não avança, né? Então, o que eu fiz? Renunciei, tá? E informei para a cliente, chamei ela no escritório, ela assinou a renúncia, tá? A renúncia. Então, isso é possível, tá? Então, você vai fazer. E eu vou, né, continuar, olha aqui, ó, representando por mais 10 dias, tá? Por mais 10 dias. Agora, mais a semana que vem, cessou. Tá? Não sei se tem alguma pergunta ou alguma dúvida da parte de vocês. Desculpa que eu vou olhar agora aqui se tem. Eu só fiquei com uma dúvida em relação à procuração, quando é para bancos que tem que ser firmada daí em cartório? O banco é só por escritura pública, Jorge, tá? Então, toda vez que eu vou negociar, porque da mesma forma, tá? Da mesma Se o senhor forma... vai ser o procurador do banco, isso? Não, do banco não. Normalmente, eu até não represento nenhum banco, bem que eu gostaria, né? Eu tô brincando, mas quando que eu vou tratar de um interesse de um cliente com um banco, né? Eu sempre é procuração pública, tá, gente? Porque é o sigilo bancário, é o sigilo fiscal. Então, por isso que as questões de banco, Receita Federal, tem todo um cuidado, porque a gente está tratando de sigilo fiscal e bancário, tá, gente? Sim. E a outra coisa é a validade da procuração, essa sem ser firmada em cartório, direta com a parte.
Se ela não está descrita ali no texto, ela vale todo o processo. O que você pode, quando você tem procuração, que ela não tem aquela situação de validade de tempo, você pode, inclusive, tá, ir lá e tirar uma nova cópia, dependendo da procuração do documento que tem, você pode tirar uma nova cópia no tabelionato, tá? Uma cópia atualizada. Tem algumas situações que você tem já há mais de 10 anos, o banco ele pede uma procuração nova. Você vai simplesmente lá para ver se não foi revogada aquela procuração. Você vai lá e tira uma cópia atualizada da procuração que foi te dada há 10, 15 anos. Tá? Se a parte ainda estiver viva. Sim, sim. Mas pode fazer procuração sem contrato? Pode, se você não vai trabalhar gratuito. Né? O contrato é a contratação da prestação de serviços, tá? Por isso da importância do contrato é a profissionalização da advocacia, tá? Ou seja, eu estou... é só no... Não, ok. Eu desenvolvo uma atividade profissional. Para desenvolver uma atividade profissional, precisa de pagamento. É esta a lógica, tá, gente? Então, por isso da questão de contrato, tá? Então, mas pode fazer procuração, tá ok. Para serviços específicos, procuração pública no banco. Cassiel, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas banco, serviços de banco, tá? Se eu preciso acessar conta, se eu preciso pegar informações, extratos no banco, ou negociação, até inclusive de financiamentos com o banco, se eu vou fazer negociação diretamente com o banco. É diferente se eu sou, eu vou fazer um processo contra o banco, né? Uma revisional. Eu tenho uma procuração simples, eu entro com o processo. Daí depois o que vai acontecer? O banco, eu até posso fazer toda a negociação e faço negociações em processos com bancos, faço muitas negociações, mas daí sem assinatura aliás, não há necessidade de ter a procuração pública, é uma procuração simples, tá? Por exemplo, semana passada fui na Caixa pegar um extrato de FGTS de um cliente e consegui apenas com uma procuração autenticada, ok, era autenticada, tá? Eu quero dizer o seguinte, claro, em algumas situações, tá? Em algumas situações, Cassiel, até porque as pessoas, aos poucos, você vai demonstrando o profissional que você é, tá? Como é que você se porta frente aos diferentes espaços que você atua? Nós vamos construindo uma imagem profissional. Eu vou dizer que, claro, em algumas situações eu consegui acesso a informações sem ter procuração, sem ter documento, sim, mas você estabelece uma relação de confiança com os diferentes profissionais e eles sabem que você não faz nada com aquela informação e você só pediu aquela informação porque o cliente, um cliente teu necessita, e que você nunca faz algum pedido que não seja para tratar de um assunto do cliente e você especificamente trata daquela situação e você mantém, né, sigilo sobre isso, tá, gente? Então, você ter acesso a informações na condição de advogado, você tem muito acesso a informações, tá? Mas você usa, né? É aquilo do sigilo profissional, do cuidado com as informações. Se eu tiver acesso a uma informação porque eu sou advogado e porque alguém sabe que você faz bom uso só daquela informação que você não utiliza, tá? Então, é muito comum, eu vou dizer para vocês, olha o que é o sigilo profissional, de que pessoas que são amigas, ou amigos da minha esposa, tá? A pessoa foi lá no escritório, contratou, eu estou atuando,
e depois de algum tempo, essa pessoa conversa com a minha esposa, Odita, não, ela não sabe porque eu até não comento, e até justamente porque isso estabelece uma relação de confiança com os clientes, inclusive os clientes que são amigos bem próximos da gente, porque eles sabem que a gente não comenta, que a gente é aquilo que a gente chama o sigilo profissional, tá, gente? Então, isso é muito importante, muito bacana no dia a dia, e você vai adquirindo a confiança, tá? Que as pessoas, elas te fornecem porque elas sabem que você não faz uso equivocado ou diverso daquilo que você está afirmando, por que você precisa da informação, tá, gente? Então, você tem muito acesso a informações, mas é sempre naquilo que eu estou falando para vocês. O uso ético, né, da informação, no sentido de que você, né, se não tiver esse acesso a essa informação, você não consegue resolver o problema do cliente. Então, voltando aqui para o Código Civil, alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, Kevin. Prof, olha só, eu tinha ano passado um comércio também, e daí eu tinha essa procuração pública, e dizia todos os termos, só que assim, o banco não aceitava para abrir conta. Eu não poderia abrir conta no nome da pessoa, mas eu poderia fazer toda a negociação depois, movimentar toda a conta, extrato, tirar empréstimo. Só que o estranho, né? Porque tu faz uma procuração pública e é bem caro para fazer, para que tenha todos plenos poderes, né? E outra que tá falando ali de validade, era a regra ali era tipo era 1 ano, entendeu? Todo ano eu tinha que tirar uma nova procuração para valer. Mas em qualquer lugar sim. que eu ia, menos no banco, não podia abrir. Eu achei estranho só essa parte. Até discutir lá, porque, né? O cara precisava abrir uma conta e não conseguia, né? Porque daí teria que ter essa pessoa. Só como essa pessoa multidade, não podia levar ela para qualquer lugar sempre, né? Eu fazendo essa procuração. Me indicaram, até né? a abertura de conta, que é um pouco estranho, né? Tu fazer abertura de conta, por mais que tenha procuração, eu concordo, assim, até com a preocupação do banco, é para a questão dos aspectos de que há muita perversão, né, por aí, né, gente, que as pessoas usam de forma equivocada de procuração de documentos, né, gente, então é nesse sentido, tá? Vamos aqui só para ver se tem mais alguma situação, tá? Ok, o terceiro, deixa eu ver se tem mais aqui, ó, aqui para a gente o que são as características, né, que pode ser o mandato expresso ou tácito. Muitos clientes, eles nos pedem algumas coisas de forma verbal, tá, gente? Eles não nos... olha, Odir, vai resolvendo a tal situação e depois este cliente vem, né, quando a situação está resolvida e que você conseguiu resolver a situação, você chama ele vem no escritório, então você vai estabelecendo também relação de confiança, né, com os clientes, tá, gente? Então, aqui nós estávamos falando exatamente dessa representação convencional, que um terceiro ele pode atuar, pode fazer. Então, em termos de negócios jurídicos, vocês deram vários exemplos, tá? Então, nós utilizamos muito dessa espécie de representação. E a própria doutrina, né, ela diz que há 3 espécies de representação, tá? Então, que é aquela que vem da lei, que nós já vimos, né? Que a lei confere poderes para administrar bens e interesses alheios, aí como nós já vimos lá, dos pais em relação aos filhos, tá? Dos tutores, dos curadores, tá? Então, aqui são alguns exemplos, como nós já falamos do administrador, já falamos do inventariante, tá? Mas observem que o inventariante, ele não é somente nomeado pelo juiz, né?
O inventariante, ele é nomeado por escritura pública também no foro extrajudicial. Mas tem algumas nomeações que elas são de representante judicial. Eu, por exemplo, sou inventariante judicial em algumas situações, tá, gente? Eu estou com 2 processos hoje à tarde, eu estava trabalhando, que são processos que eu sou nomeado, tá? Que eu sou nomeado. Então, você vai e faz, né? Então, o que acontece? O nomeado pelo juiz para exercer poderes de representação no processo. Então, eu não cuido de todas as situações do espólio, eu só cuido das questões do processo. A manutenção de casas, de patrimônio, não é eu não sou responsável. Quem são responsáveis são os herdeiros, tá? E o administrador judicial também, tá? O administrador judicial, então, eu já tive experiência, assim, de participar, atuar junto com o administrador judicial, tá, em algumas situações. Isso é o juiz que, quando há uma briga, uma disputa judicial, principalmente em algumas empresas, tá, quem vai fazer a administração é o nomeado pelo juiz, daí por isso o administrador judicial, né, eu lembro daquilo que eu mostrei no evento na sexta-feira, lá de Cruz Alta, lá eu atuei na administração junto da instituição, na intervenção, quando que os gestores lá da instituição foram afastados, tá? E convencional, né, é quem recebe, né, gente? Expresso ou tácito, verbal ou por escrito, né, que está lá no artigo 656, que nós há poucos mostramos aqui para vocês, né? Então, nós fazemos uso, né, de mesmo conteúdo que a gente ainda não vai aprofundar, mas ele é importante aqui para a nossa compreensão, tá? Daí, observe, tá, gente? Com poderes em termos gerais ou poderes especiais, tá? Então, aqui, gente, no 661, tá? 661, tá? Olha aqui, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, tá? Então, observem que aqui, quando que eu quero que alguém faça alguma situação mais específica, eu preciso dar poderes especiais, tá? Então, para alienar é vender, hipotecar, transigir ou praticar outros atos que exorbitem, né, da administração ordinária, depende de procuração com poderes especiais expressos. Por isso que quando você vai, eu vendi este apartamento, a pessoa não quer fazer a transferência neste momento, tá? Eu dou poderes especiais para a pessoa que está me comprando, tá? Para que ela transfira, ou para uma outra pessoa, para um terceiro, que transfira para ela, né? Daí, então, com poderes especiais, isso é possível, tá, gente? É procuração pública, tá? Então, por meio de procuração pública, você dá poderes especiais expressos, precisa estar escrito o que a pessoa pode fazer, que ela pode alienar, inclusive, em nome próprio, tá, gente? Então, essas informações precisam constar na procuração. E também nós já vimos que lá no próprio CPC, também ele faz esta distinção, né, no artigo 105. Então, observem que a legislação, ela está de acordo, né, o artigo 105 aqui do CPC, com as informações, tá? Então, exceto para receber, tá? Então, todas essas informações que devem constar cláusula específica. Então, o CPC, também para o advogado, para que você tenha poderes para fazer determinadas situações, você tem que ter poderes especiais. Cláusula específica é igual a poderes especiais
que está aqui no Código Civil, tá, gente? Alguma dúvida, algum questionamento até aqui, gente? Regras da representação, tá? A manifestação de vontade pelo representante nos limites dos seus poderes, tá, gente? Então, se ele não agir, né, houver excesso, ele pode ser responsabilizado por perdas e danos, como nós já mostramos aqui, ou alguém há pouco comentou aqui, ó, tá? Então, alguém há pouco comentou aqui, né, que ele responde por perda, né, que é o 683 que a Georgia colocou, né? Então, ou, por exemplo, se você revoga, né, deu poderes, não faz, também responde, né, por perdas e danos, tá? Da mesma forma, se eu excedo, né, sendo o representante, ou também se o representado retira, né, algo que era irrevogável, ele responde também às perdas e danos, tá? Portanto, atua em nome do representado, devendo agir em conformidade com os poderes recebidos, né? Então, gente, olhem aqui o que é bacana. Por que eu tenho contrato? O contrato é que me diz que eu devo agir em conformidade com os poderes recebidos. A procuração, ela normalmente ela é genérica, não é? Onde é que você vai especificar quais são os teus poderes e o que você deve fazer? Né? O que você... a pessoa te deu procuração, mas o que você deve fazer o que lá? O cliente é para ele me defender numa situação penal, criminal? Não, está lá escrito no contrato tipo de atuação, tá, gente? Os poderes que eu preciso agir, tá? Em nome do representado, tá? Então, por isso que eu posso ser responsabilizado se eu exceder, tá? O representante é obrigado a aprovar as pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade. Como assim? Como é que eu provo as pessoas? Como é que eu vou provar? Hein, gente? Como é que eu provo? Por meio de quê? Como é que eu vou provar aqui o artigo 118? Vou dar um exemplo. Por que o Max ele não pôde falar em nome da turma? Não tinha poderes delegado. Exatamente, ele não me apresentou a procuração. Tá? Às vezes o pessoal vai fazer alguma... mas a turma... Eu digo, você tem poderes em nome da turma? Não, não tem poderes em nome da turma, não pode falar, tá? Não me apresentou procuração. Não apresentou procuração. Não apresentando procuração, você deve falar em nome próprio, tá? Então, você precisa provar, né, que você tem poderes, né, e que você pode falar em nome do representado, tá? Então, a sua qualidade, o que acontece aqui é a procuração, que você precisa apresentar a procuração, tá, gente? E a procuração e o que você pode fazer em nome daquela procuração, tá? É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, tá?
Como assim é anulável? Se houver conflitos de interesses, tá? Como assim conflitos de interesses? Eu não posso dizer que eu represento alguém e trabalhar, né, e fazer o negócio contrariando o seu interesse. Tá? Eu tenho que efetivamente defender o interesse dele, tá? Por exemplo, quando você, claro, tem todo um aspecto de, eu posso defender autor e réu no mesmo processo? Não. Existe alguma possibilidade que é possível? Em alguma situação, melhor, acho que não ficou legal a pergunta. Em alguma situação que é possível eu representar autor e réu? Acredito eu que não. Que a única situação que eu vejo que pode ser um advogado só para duas pessoas é num divórcio amigável. Tá. O que aconteceu? Na sexta-feira, inclusive, tá? É um casal que eu já conheço eles há bastante tempo, né? E eles estão se divorciando, tá? Então ela nos procurou e ela pediu que eu ligasse para ele, até em função do conhecimento que a gente tinha de uma relação, né, de confiança em outras situações que eu cuidei do casal, para que fizesse o divórcio. Daí eu liguei para ele, apontei que ela tinha me procurado, se ele tinha interesse em fazer de forma consensual. Ele, num primeiro momento, disse: não tenho interesse em fazer consensual. Ok? Né? Desejei para ele boa sorte, que ele conseguisse resolver a situação, mas informei a ele que a gente estaria distribuindo, até porque ela foi assim, era quem a gente cuidou dos interesses nos processos, e dele ele vinha só acompanhando ela no escritório, e a gente nunca foi cliente, ele nunca foi nosso cliente, tá? O que aconteceu? No momento que ele recebeu a citação, né? O que ele fez? Nos procurou, tá? Primeiro procurou ela, e daí ela nos ligou se havia possibilidade de fazer consensual. Eu digo consensual, agora a gente pode transformar o divórcio litigioso em consensual, mas a gente precisa fazer uma petição de acordo, tá? De que forma? Assinada. Daí você informa que, para fins de acordo, ele te constituiu e as partes assinam, você junta procuração, você pede que o processo de litigioso ele seja transformado em consensual, são as situações que você resolve. Nessas situações, sim, é possível. Do contrário, gente, mas não pode estar você e a sua colega. Não, daí a gente está infringindo um preceito ético-profissional da advocacia, e que daí não é possível não você estar e o teu colega de escritório sócio representando partes opostas, tá, gente? Isso não é possível. Entenderam? Tranquilo? Tá? Então, gente, é anulável o negócio concluído pelo representante em conflitos, tá? Então, por exemplo, nesta situação, eu apontei quais são os problemas que a gente teria que, quando tivesse algum conflito entre os dois, a gente ia conversar, a forma como nós conversamos, a forma como nós agimos. Então, isso tudo ficou colocado até, inclusive, na petição, tá? E é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo, tá? Então, principalmente aqui, alguém que fez um negócio, né? Uma pessoa tem 17 anos, tá? E o pai fez um negócio, aqui representante, tá? Mas fez um negócio
tá? É de 180 dias a contar, né, da cessação da incapacidade ou da conclusão do negócio. Aqui a cessação de incapacidade, quando menor, e 100 dias é para os outros maior, né, para buscar a nulidade do negócio. Portanto, a condição para que o negócio se considere anulável é o conhecimento pelo terceiro beneficiado do conflito de interesse entre representante e representado, tá? Então, eu preciso daí provar que há conflito de interesse, né? Que há interesses opostos ali, principalmente, tá? O conflito de interesse decorre entre representante e representado por abuso de direito, tá? Então, por exemplo, eu atuei sem ser representante, eu não tinha poderes para tal, então uma das coisas que a gente cuida quando a gente vai fazer a defesa ou vai a negociar alguma situação, para ver se a outra parte ela tem poderes, né? Se ela está atuando com poderes, tá? Então, isso é bem importante. Falso procurador, tá? E olha o que eu vi de interessante, tá? Nós temos um cliente ali que a gente cuida das situações dele já há uns 4, 5 anos. Em 2008, este cliente ele entrou com uma ação de aposentadoria, né, por um outro escritório, e agora a gente estava cuidando e discutindo uma situação com este cliente de um processo, e que é um processo interessante para ele, quando ele foi informado, olhem aqui, gente, ele foi informado por um escritório que deveria passar lá e que ele devia assinar uma procuração. Ele, não, mas eu não vou assinar, não sou mais cliente de vocês, eu fui lá naquela situação. Então, olha a vergonha desse escritório, e daí eles fizeram a distribuição do processo, com uma procuração do ano de 2008. Claro que o juízo pediu para que fosse juntada uma procuração nova. Agora, olha a vergonha, né, de, não conseguiu contato, eles já deram 1001 desculpas naquele processo, tá? E, claro, a gente não entra no conflito, né, mas observem que eles atuaram com falta de poderes. Falso procurador, tá? Falso procurador. Isso é o quê? Abuso de direito, né? Abuso de direito, tá? Então, são algumas regras, né, que você não pode, se você não tem uma procuração, o cliente, ele vem para uma situação nova, assina uma nova procuração, a não ser que foi aí do mês anterior, tá? Excesso de poder, quando o representante ultrapassa os limites da atividade representativa. Então, aqui, né, você tem poderes para exercer apenas uma determinada situação e você ultrapassa esses limites, né? Você é para fazer um determinado processo e você vai cuidar de outras situações, né? Então, principalmente, eu até amanhã, eu tenho uma reunião para cuidar de uma situação que a pessoa, ela está sendo enganada, né, num negócio, eu já alertei, a família toda já alertou, e ela quer voltar atrás, tá? Ela quer fazer um negócio. E a gente já informou, porque ele nos passou procuração, que ele não faria mais o negócio, e justifiquei o porquê. Então, vocês estão percebendo que, às vezes, mesmo que a pessoa, e daí, hoje, daí, né, alguém da família me ligou, tu vai deixar ele fazer um negócio? Eu disse, olha, eu não posso impedir que ele faça o negócio. Eu não posso ultrapassar os meus limites. Eu já apresentei, apontei todas as consequências, os riscos, tá? Agora, ele, né,
que vai decidir se ele faz ou não faz. Então, vocês estão percebendo que em determinadas situações, você vai até um determinado limite. Mesmo que o cliente ele tenha todo, possa colocar em risco todo o capital dele, tá? Você vai até um limite e aponta para ele. Olha, o risco é este, tá? Essas são as consequências que você vai ter. E quem vai tomar a decisão é o cliente. Então, em algumas situações, você é colocado em alguma sinuca, né? E daí, então, a família, ela acha que você, na condição de advogado, tem poder de impedir. Eu digo, não, eu posso orientá-lo. Mais do que isso, não. Se ele quer fazer um negócio, ele vai fazer e vocês são provas que ele foi orientado, porque vocês estiveram junto na reunião no qual nós apontamos todos os riscos e todos os problemas, tá, gente? Então, em algumas situações, você tem excesso de poder? Não, você nunca vai agir com excesso de poder, porque se você é representante, o que vai acontecer? Você pode agir dentro dos limites. Se o cliente diz, não, eu quero fazer isso, ele vai assinar e você vai apontar que ele está fazendo, apesar de toda a orientação que ele não deveria fazer tal negócio. Em ambas as situações, o negócio pode ser anulado se existir conflito de interesses e com quem foi tratado tinha conhecimento, né? Então, é importante sempre que a outra parte, ela tinha conhecimento deste conflito de interesses. Aqui, gente, é aquilo que nós chamamos o contrato consigo mesmo, né? Salvo se eu permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse por conta de outrem, celebrar consigo mesmo, tá? Então, por isso que nessas situações aqui, gente, precisa ter autorização. A lei permite, nós vamos ver que a lei permite ser feito por o negócio consigo mesmo em algumas situações, tá? Então, eu já fiz várias situações que quem está comprando, quem está adquirindo um determinado patrimônio, como garantia, ele recebe uma procuração, tá, para fazer o pagamento, e ele faz toda a situação, tá? Então, observem aqui, ó, para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos, tá? Então, olha aqui as características. O representante, ele pode atuar em nome apenas de uma das partes no negócio, tá? Então, eu posso atuar apenas, e vamos aqui, ó, tá? Então, A e B, tá? Então, aqui, ó, A e B, eles estão fazendo um negócio, tá? O representante pode atuar somente em nome de A, tá? Pode atuar somente em nome de A, vamos só baixar aqui para ficar visível a situação. Pode atuar somente em nome de A, tá? Olhem aqui, ó. Pode ocorrer de ambas as partes se manifestarem por meio do mesmo representante, tá? Então, observem que aqui, gente, A e B podem ter o mesmo representante. Eu, em várias situações, atuei nesse sentido também, tá? E, olhem aqui, tá? Pode ocorrer que o representante seja a parte do negócio.
Então, aqui, gente, o representante, tá? Então, aqui tem uma situação, aqui tem a situação B, tá? E a gente tem uma situação. O A ou B, tá? Podem né? Podem ter o mesmo representante. A ou B pode atuar como representante em nome. Vocês entenderam? Então, A e B podem, no caso, o representante pode atuar somente em favor de A ou em favor de B. A e B podem ter o mesmo representante num determinado negócio, ou A ou B podem atuar como representante em nome próprio, tá? Em nome próprio, tá? Vocês entenderam essa situação do artigo 118? Aliás, 117, tá? E que está lá também no artigo 685. 685. Aqui é o conferido mandado em causa própria. Então, a lei, tá, gente? Estão percebendo? Tá? A lei, tá? Ela possibilita isso, tá? A atuação em causa própria, tá? Então, por isso que aqui, gente, tá? O representante pode atuar somente em nome de A ou, né? Ou em nome de B, né? Ou somente, né? Em nome de B. A e B podem ter o mesmo representante, ou A ou B, ele pode atuar, um deles pode atuar em nome próprio, tá? Então, é isso que nós estamos estudando aqui nas características da representação, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu vou dar um exemplo aqui só para este final que vocês entendam, tá? Eu posso ser, tá? Numa determinada situação, eu posso representar A ou posso representar B. Num segundo negócio, eu posso representar A e B, eu ser o representante de A ou B. E numa terceira situação, ou eu posso ser o A ou eu posso ser o B, tá? Então, né, eu sou o B porque eu estou fazendo um negócio em nome próprio. Por exemplo, eu estou comprando um imóvel, tá? Então, o A vai me passar uma procuração na qual eu vou assinar a venda de A para mim mesmo. Né? É possível? É possível. Está lá no artigo 685, que nós acabamos de ver aqui. Tá? Então, está aqui o artigo 685. Tá? Então, eu posso, numa determinada situação, ser A ou ser B. Eu posso representá-los, tá? E eu também posso, tá? Então, eu posso ser uma parte e representar A, tá? Eu posso ser A e B, ser representante dos dois, ou eu posso aqui ser apenas representante de um deles, tá? Alguma dúvida, algum questionamento, gente?
Se não tem dúvidas, nós vamos fechar aqui a gravação